um repasse da União para os municípios em relação a tudo que é arrecadado de imposto de renda e IPI a nível nacional. E isso é repassado aos municípios com base na população desses municípios. Então, há uma tabela onde ela começa com a quantidade de população e ela vai sendo gradativa e, consequentemente, aumentando o repasse. Acontece que no último censo do IBGE foi feita uma atualização do número de habitantes e os municípios, em sua maioria, tiveram uma queda na população. Com isso, acabaram perdendo índices e classificações do FPM. Por isso que os municípios que, às vezes, antes estavam enquadrados numa categoria maior, acabou indo para uma categoria menor e diminuindo o repasse do FPM desses municípios. Bom, quais as consequências, com essa queda que são significativas para esses municípios? É muito ruim para os municípios, em especial de pequeno e médio porte, porque eles sobrevivem basicamente de repasses. A arrecadação do município hoje, ela está resumida em FPM, que é esse repasse da União, o ICMS, que é um repasse do Estado, e a arrecadação de alguns impostos municipais, como IPTU, IPU, ISS, ITBI. Só que o grande fluxo de dinheiro para os municípios pequenos é o FPM e, em segundo lugar, o ICMS. Para os municípios de médio porte, já passa a ter uma arrecadação significativa dos impostos municipais. Mas para a grande maioria dos municípios brasileiros e do estado de Goiás não é diferente, a grande maioria tem menos de 10 mil habitantes. Então, acontece que esses municípios são muito prejudicados com a queda do FPM. Doutor, a gente sabe que teve alguns municípios que houve essa redução populacional com relação à pesquisa do IBGE, Mas é por isso, então, que o governo tanto batia na tecla para que as pessoas respondessem as perguntas dos agentes, para que recebesse esses agentes do IBGE? Isso, com certeza. Os agentes do IBGE fazem um questionário ali dentro do município e isso serve também para repasses da educação, da saúde, que são todos eles verbas federais e os critérios analisados são esses questionários dos agentes do IBGE. Essa pesquisa mostrou também que houve muita gente que deixou municípios do interior, não só aqui em Goiânia, mas em vários estados do país. Muitas pessoas mudaram para as capitais e as capitais houve esse aumento populacional. E, em contrapartida, os municípios deixou de ter ali seus habitantes. Com isso, pequenos e médios municípios serão mais afetados, já que possuem menos habitantes? Com certeza. Essa evasão da população do interior para a capital faz com que o repasse do FPM diminua, faz com que o consumo interno diminua e, consequentemente, a arrecadação do ICMS. Então, essa evasão, ela prejudica muito os municípios que perdem a arrecadação. Quais outras receitas são destinadas ao município? Basicamente FPM, ICMS e as receitas dos tributos municipais, que é o próprio município que arrecada, que é o IPTU, ITU, ISS, o ITBI. O IPVA também é uma parceria do Estado com o município, onde o município fica com 50% do IPVA arrecadado nos veículos registrados ali naquele município. Doutor, no cenário da reforma tributária, essa queda pode representar uma situação ainda pior? Por que isso e o que muda com a reforma tributária? A reforma, ela impacta principalmente os municípios de médio e grande porte, porque eles, especialmente esses médios e grandes, têm uma arrecadação de ISS significativa. O ISS é o imposto sobre o serviço e esse imposto representa, sim, uma parcela interessante da arrecadação mensal desses municípios. Já os municípios de pequeno porte têm o ISS muito baixo, então vai impactar um pouco menos. Mas isso vai impactar todos os municípios, uma vez que eles vão perder a autonomia sobre o ISS, porque o ISS vai se fundir junto com o ICMS e virar um imposto único, que é pago para o Estado e o pago passa para o município.
Então, na nossa visão, todo repasse, ele é, de certa forma, prejudicial para quem está recebendo, porque você fica à mercê, fica vulnerável e à vontade de quem está pagando. E pode acontecer de pagar errado, pode acontecer da distribuição não ser a mais interessante possível, pode ser que os critérios estabelecidos não sejam favoráveis ao município. Então, quando você perde a arrecadação, você perde a autonomia. E quando você passa essa arrecadação para um outro ente federado, para ele distribuir para o município fica com o pires na mão, esperando a boa vontade e as regras daquele que vai repassar. Então, por isso a gente entende que a reforma tributária é muito ruim para os municípios, em especial os médios e grandes de grande porte, que vão perder a arrecadação direta do ISS. O ISS vai ser arrecadado juntamente com o ICMS para o Estado. Então, eles vão perder totalmente a autonomia sobre o ISS, que era um imposto que é significativo na arrecadação mensal.